Quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Papai do Céu sabe como você chegou aqui, e Ele sabe a resposta que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A mensagem de hoje, Deus vai falar profundamente o coração de cada um. Não deixa nada te atrapalhar. O Espírito Santo, ele tem algo muito forte para nós nessa noite. E já com a pergunta antes de abrir a mensagem, vou dizer algo da parte de Deus para você. O Espírito Santo vai falar em que lado você tem andado, em que posição você tem permanecido diante da adversidade, diante das lutas. Em que lado você está? Quem é o seu alvo? Quem é o seu alvo em Cristo? A mensagem de hoje se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Enquanto os irmãos vão achando, eu vou passando as ministrações do Espírito Santo. Essa mensagem de Deus que Deus colocou no meu coração já tem 2 semanas, no meu particular, em oração, me certificando, edificando. Deus deu algo muito importante. As igrejas hoje precisam de fazer. Nós somos a igreja, mas baseada na mensagem, muitas pessoas hoje estão ainda longe de Deus, ainda não acharam a posição correta de estar na presença do Senhor. Por mais que Deus faz tanta coisa na vida dela, mas ela ainda não se entregou verdadeiramente, ainda não se endireitou os seus passos. A mensagem do Espírito Santo está falando aqui, está baseada na mensagem. Muitas pessoas escolheram o caminho errado, o caminho diferente do que de Deus. Muitas pessoas se estão desviando, achando que os problemas dela vai resolver o lado dela. Não vai resolver nada, irmão, se não tiver a presença de Deus. Como o louvor foi ministrado aqui, o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você vai estar aqui totalmente renovado. Deus abençoe os irmãos. Eu cheguei aqui, escutei esse louvor, mas que edificação é essa, papai? Que isso? Nossa, Deus. Amém? Vamos tirar da mensagem? Quem achou, diga amém, glória a Deus. Amém. Versículo 3, versículo 12 diz assim: não que já tinha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para onde? Para o alvo, aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Continuando, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Pare um pouquinho. A mensagem de hoje o título da mensagem é: quem é o seu alvo? O Espírito Santo está dizendo: em que posição você tem estado? A posição de Deus ou a posição dos problemas? Que as pessoas colocam os problemas como seu alvo, as pessoas colocam o seu carro como seu alvo, as pessoas colocam a sua família como seu alvo, as pessoas colocam o seu médico como seu alvo, mas esquece que o alvo é quem? Jesus. E muitas pessoas estão procurando Jesus por coisas próprias e não têm alcançado as bênçãos que Deus tem. Muitas pessoas têm perdido, muitas pessoas não têm dado o crédito que Deus fala. Amém, irmãos? Quem está falando aqui é o Espírito Santo. Quem sou eu? Eu recebi mensagem, eu vou receber lá de volta também. E muitas pessoas estão assim.
Quanto mais a palavra de Deus está sendo pregada no altar, mais ainda as pessoas estão longe. Muitas pessoas falam assim: os meus problemas, as minhas dificuldades estão tão difíceis. A minha vontade é desistir, a minha vontade é largar tudo e sumir, a minha vontade é de suicidar, a minha vontade é de morrer. Em quem é o seu alvo? Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário, deu a vida, derramou o último sangue na cruz do Calvário, e as pessoas estão fazendo o quê? Não estão dando crédito a Jesus, estão dando as costas para Deus. Irmãos, não se assustem com a mensagem, não. É a forma que Deus me usa, é essa forma. Quem sou eu? O Espírito Santo está falando algo para a nossa vida, para que um dia que Jesus descer, nós estejamos preparados. Mas tem muitas pessoas que ainda estão longe, ainda está distante. Volta a mensagem aqui, no versículo, novamente, versículo 13. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Irmãos, ele está falando para nós: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram. Amém? As pessoas ainda estão pensando num problema que já passou há muito tempo. As pessoas estão preocupadas com os problemas que aconteceu ontem. Fulano, você viu o que aconteceu ontem? Fulano matou, fulano morreu. O papai não lembra do passado, o papai lembra do presente. Cada dia que a gente passa, coisas novas Deus vai fazendo. Cada dia nós passa, o Espírito Santo sempre nos fortalecendo. Irmãos, pode perceber, para você ver, pode perceber, quando você está na graça de Deus, cada dia que você caminha com Deus, mais forte você vai ficando. Quanto mais você caminha com Deus, mais forte você fica. O Espírito Santo está falando. Se você retroceder, o que vai acontecer? O diabo vai vir, vai tragar, vai te abraçar. Vem cá do meu lado, aqui tem coisa boa, aqui tem banquete, aqui tem maná. Não, maná é Cristo. O maná é Ele que me fortalece, Ele que me dá força em meio à adversidade, em meio aos problemas. Amém, irmãos? É isso que Deus quer para nós. Porque Jesus, quando Jesus formou os discípulos, Jesus sabia que Jesus ia trair. Porque tudo é um propósito. Tudo tem um propósito. Jesus formou discípulos. Dos 12 discípulos, Jesus sabia que um ia trair ele. E muitas pessoas estão fazendo o quê? Traindo Jesus. Olha, pastor, como assim? Muitas pessoas no Brasil inteiro, essa mensagem que você está escutando, estão traindo Jesus em troca de coisas valiosas, em troca de coisas da terra. E todo mundo está voltando para onde? Para o passado. E esquece que Deus quer que nós vivemos o presente. Mas Jesus falou: esqueci-me das coisas passadas, irmãos. E esquece o que você deixou de fazer hoje. O alvo é Cristo. O alvo é Ele. É Ele o alvo. O caminho que vai te dar a salvação é Ele. A transformação que vai te dar é somente o Pai, somente Ele, mas ninguém. Não põe os problemas sem modo de Deus. Pastor, mas eu tenho meus problemas particulares. Não, irmão. Jesus pagou um preço muito caro na cruz do Calvário. Porque nós fomos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Fomos nomeados pelo nome. Por isso nós estamos aqui. Amém, irmãos? Somos privilegiados em Cristo, irmão. Que privilégio, irmão. Que privilégio de estarmos na casa do papai. E daqui a pouco se encontrar com Ele 24 horas santo do santo. E as pessoas não estão percebendo que a salvação está pertinho dela. Ela está deixando a salvação de lado. Vai comendo maná do diabo. Teve carnaval, vou falar, o que está falando, teve carnaval. As pessoas, em vez de estar com Deus, preferiram estar lá batendo tambor para o diabo. Podia estar clamando: Pai, transforma a minha família, transforma o meu casamento, transforma a minha família. E as famílias, todas as famílias hoje se perderam, morreram. Por quê? Porque esqueceram que o alvo dela é Cristo. Irmãos, onde você for, pede para Deus te guardar. Pede para Deus te proteger, porque Ele protege, porque Ele é o meu e seu Pai. Pode chamar a hora que você quiser, Ele vai te atender nos seus ouvidos.
fortalecimento, Ele vai te fortalecer. Papai, estou fraco, Ele vai te guiar na palavra dele. Amém, irmãos? Amém. Continuando, não saindo do foco, Ele está dizendo no versículo 14, Ele diz assim, olha o que o Espírito está falando, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, seguindo, para que todos quantos já somos perfeitos, citamos nisto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus me deu, deixa eu ver aqui, peraí, não estou sendo foco, significa esclarecerá. O que você passou ou enfrentou, Deus já esclareceu esses problemas. Fique em paz, não fique desesperado não. Tem muitas pessoas no desespero hoje em dia, no desespero, cria aquela ansiedade, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que fazer, vou ter que fazer, se não fazer não vai resolver. Ah, meu Deus do céu, não, irmão, fique em paz. Você ou a Deus determinou, fica tranquilo. Quem vai fazer a obra é Deus. Ele vai fazer a obra para cada um de nós, amém, irmãos? Mas a mensagem é quem é o nosso alvo. A mensagem hoje, o culto por libertação, transformação de famílias também. Muitas famílias destruídas, muitas famílias trocando Jesus por causa dos problemas que ela está enfrentando. E esquece de dobrar o joelho e clamar aos céus que Ele responde. Clama a mim e responder-te-ei. Então você clama, toma posse. Dobrou o joelho e terminou. Creia. Jesus nos colocou de pé, numa posição que o alvo é Ele. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Esquece os problemas. Se apega em Deus. Jesus tem algo muito grande para mim, para você também. Porque muitas pessoas hoje, vou contar um exemplo. Esse trecho ficou, a primeira mensagem que Deus me deu ficou na minha cabeça até hoje. Jesus foi pregar numa cidade, e quando Jesus foi pregar numa cidade, tinha multidão de pessoas e estavam também os seus discípulos de Jesus ali pregando. E quando as pessoas perceberam que a mensagem de Deus era forte, o que as pessoas fizeram? Correram de Jesus. Correram da casa do Pai. Jesus pertinho, ia atrás das boas novas para cada pessoa. As pessoas dizem o quê? Correram de Jesus. As pessoas dizem, a mensagem não é para mim não. Fulano está aqui não, se Deus falou contigo, é contigo. As pessoas ficam pensando, não é para você, não. Deus está nos alertando que o alvo da nossa vida é Jesus. O alvo da nossa vida é Jesus. Por isso na nossa igreja agora tem evangelismo. Quando a gente sai para a rua, é para falar do amor de Cristo, para as pessoas reconhecerem que tem um Deus vivo em Israel, irmão, na terra. Tem Deus aqui, irmão. Tem Deus aqui neste lugar. Tem Deus aqui neste lugar. E as pessoas estão dando crédito a quem? A Deus, como ele vem na mensagem do pastor, usar o Espírito Santo, ó, amor. Que as pessoas escolhendo Deus, escolhendo o problema e esquecendo de Deus. E se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltasse agora nesse minuto, como está a nossa vida? Hoje eu curto libertação e transformação, mas Deus me deu essa mensagem aqui, não sei porquê. Ele está dizendo, se eu descer na terra hoje, como está a nossa vida em Deus? Como está o nosso coração diante de Deus? E Deus quer curar muitas pessoas aqui nessa noite. Deus quer curar do coração
seu exterior também. Porque nós precisamos de fortalecimento de Deus. Esse louvor que esse é bom, adorece Deus. O Espírito Santo preparou esse louvor, foi por esse motivo. Eu nem sabia. Porque Ele tem algo para cada um de nós. Ele tem algo para cada um de nós. Receba, aí você está no seu lugar. Dá glória a Deus, dá aleluia. A igreja tem que dar glória a Deus. Levanta a sua mão, glorifica a Deus. Papai, eu te glorifico. Exalta o seu nome. Isso é igreja sem fervorosa. A igreja com a igreja de Cristo é que dá um grito, oh glória. O Deus é bom, Deus é guerreiro, Deus é comigo. É, irmão. Não importa os problemas, não importa a adversidade, Deus é contigo. Não importa se as pessoas falam de você. As pessoas estão assim, ah, meu amigo falou mal de mim, estou de mal com ele. Oh Deus amado, fala mais. Irmão, que isso? Com raiva de quê? Pouca com raiva não, irmão. Tem que se entregar por inteiro. Tem que entregar por inteiro. Tem batismo aí, sábado. Tem que entregar por inteiro a Cristo. Não pode ser pela metade, me canta lá, sai. Tem que ser por inteiro. Deus quer o varão por inteiro, irmão. Mas subir por céu do jeito que está, não pode. Não pode subir por céu do jeito que está. Falando mal do irmão, criticando aquilo do irmão. Isso não pode, irmão. Deus, o Senhor está falando aqui neste lugar. Você precisa para a graça dele. O Espírito Santo está aqui. Quem sou eu, irmão, perto do Pai? Eu sou pequeno diante do Espírito Santo de Deus. Ele está falando, se entrega por inteiro, não deixa nada para passar. E às vezes a gente pode chegar em casa, no caminho, e voltar tudo. Ah, por que eu fiquei? Por que eu fiquei? Mas deixou brecha. Deixou brecha. Na mensagem do Senhor, ele diz assim, que vai separar o joio e o trigo. Quando Jesus fala assim, vinde a mim, esses que permaneceram na graça. E quando tem a passagem, Jesus fala assim, eu não te conheço, sabe o que significa isso? Porque as pessoas saem da luz e vêm para o lado das trevas. E as pessoas estão acamadas, presas na doença, presa no vício, presa nos problemas, porque ela não entregou verdadeiramente a Cristo. Então, hoje é um culto de libertação. É aproveitar hoje, se entrega por inteiro. Se entrega por inteiro, porque papai está aqui, ele está te ouvindo aqui nessa noite. O inimigo não tem vez na sua vida, irmão. O inimigo não tem vez sobre a sua vida. O que faz parte da sua vida é Cristo, mas ninguém, irmãos. Deus é Deus. Se vocês vão entender por que Deus está falando essa parte, continuando, para atrasar muito, não saindo do foco do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, seguindo no versículo, onde eu parei, irmão? Onde eu parei? Obrigado, Deus abençoe. Mas, não, é o 15. Vou voltar no 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentir alguma coisa, está perguntando para nós, alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará, ele esclarecerá. Continuando, olha aqui o foco do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sentimos o mesmo. Tem caminhado na graça? Tem sentido a mesma unção de Deus caminhando na graça? Continuando, ele diz assim, eu quero o irmão ler esse versículo para mim, versículo 17. Quero o irmão que lê um versículo usado por Deus nesse momento, lê o 17 para mim. Irmãos, sejam imitadores meus que observais que andam segundo o modelo que tens em nós. A pergunta é, temos feito? Temos sido imitador de Cristo? O Espírito Santo está falando conosco. Temos sido? Se não tem, é hora
você chegar a Deus. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Sede também meus imitadores, irmãos, está falando para nós. E tendes cuidado. Para aí. Por que Deus falou tendes cuidado? Porque o diabo vai plantar, vai oferecer algo para aquecer a sua fé. O diabo vai oferecer algo para enfraquecer a sua fé. Para não enfraquecer, ele continua dizendo ainda, cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, continuando, porque muitos há dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é o que, irmãos? É a perdição. Olha o Deus minúsculo. E Deus dele é o ventre, e a glória dele é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Só pensa na coisa da terra, não tem pensado nas coisas de Deus. Por isso que Deus, Ele é amor, mas é justiça também. Ele está dizendo, as pessoas estão trocando eu para as coisas do mal. Já deixou o sinal, perdas. Por causa de quê? As pessoas não estão preocupando mais com as coisas de Deus, estão preocupando com as coisas da terra. Por isso que muitas pessoas não têm ido na casa do Senhor. O foco está aqui. Esse é o foco da mensagem hoje. Muitas pessoas não têm na igreja por causa de quê? Porque os problemas dela vai ser maior do que Deus? Porque essa necessidade vai ser maior do que Deus? Vou te dar 5 minutos para você pensar um pouquinho. Em que lado você está? Em que posição nós temos sido? Esse silêncio é a Espírito Santo de Deus. Ele está falando aos seus ouvidos: filho, eu te escolhi. Filha, eu te escolhi. E eu não te escolhi para você andar de cabeça baixa, mas para andar por cima. Não seja cauda, seja cabeça. Não olhe para a diversidade, olha para Cristo. Você vai assistir, olha para Jesus. Jovens, olha para Jesus. Não deixe que essa mensagem torce seu caminho para ir para o inferno. Porque o destino é esse. Não tem outro destino. Por isso Jesus ele botou 2 caminhos para a pessoa escolher. Ou eu ou o diabo. Ou eu ou ele. Mas quem escolheu Jesus levanta suas mãos. Olha que coisa bonita. Deus é contigo. Ele mesmo disse: não temas, eu sou teu Deus. Ó, eita glória, papai está aqui, irmãos. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui na graça. Ele está aqui neste lugar. Continuando no versículo 20. Olha o que vai acontecer. Mas a cidade está onde? Céus. Isso, nos céus. Onde também esperamos. Esperamos o que, igreja? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para encerrar a mensagem, abre lá em Salmos, capítulo 119. Salmo 119, versículo 1. A mensagem hoje é: quem é o seu alvo? O alvo é Deus ou os problemas? Irmão, se os problemas, corre dele. Corre dele. Quanto mais você pensa em problema, mais pior fica. O nosso foco é Jesus, irmãos.
Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Salmos 119, versículo 1. Em nome de Jesus. Deus quer essas leis no nosso coração, para nós meditarmos nela. Quem achou, diga amém? Número 1. Bem-aventurado os que trilham no caminho reto e andam na lei de quem? Do Senhor. Esse é o primeiro passo. Entregou sua vida por inteira a Deus, tomou posse, caminha com Cristo. Segundo, bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo quê? De todo a sombra? De todo o coração. É por inteiro. Amém, irmãos? Terceiro, ele diz assim: e não praticam iniquidade, mas andam em seu caminho. Ele está dizendo para nós: não andam nos caminhos tortos, andam na minha presença, seguindo. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observassem. Seguindo, tomará que os meus caminhos, novamente, sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Em que lado você tem andado? Em que caminho você tem andado? Os anos vão passando, as mensagens são entregadas, e vai chegar o dia que não vai ter o Espírito Santo e não vai ter a palavra dele. E agora, o que fazer? É hora de buscar a Deus. Vamos orar agora. Não preocupa com as coisas da terra. Não preocupa com as coisas da terra. Porque o alvo é Cristo. Somente Ele. Versículo seguinte, versículo 6, já estou terminando. Ele diz assim: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus quê? Todos os seus quê, irmão? Mandamento. Seguindo, louvai-te-ei com retidão de coração. Olha que beleza, irmão. Olha aqui. Quanto tiver aprendido os teus juízos, o seu justo juízo. 8. Observai os teus estatutos, não me desamparem totalmente. O que quer dizer, irmãos? Não afaste da presença de Deus. Não afaste da presença do Senhor. Essa é a mensagem de Deus para a nossa edificação, em nome de Jesus. Glorifique o seu coração.